Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 10 anos e trago aqui para o canal DBA Onboarding todas as quartas-feiras à noite vídeos ou lives sobre o tema banco de dados SQL Server ou sobre a carreira do DBA, que é o administrador de banco de dados SQL. Se o seu objetivo, se o seu intuito é ser um administrador de banco SQL Server, tenha certeza que você está no local certo e com certeza você vai aprender muito aqui sobre esse tema que vai te ajudar aí no começo da sua carreira. Boa noite a todos, o pessoalzinho está chegando aí. Boa noite, Bruno Marques, tudo bem? O pessoalzinho está chegando no chat aí. Seja muito bem-vindo a mais uma live. E na live de hoje, o tema que eu vou abordar hoje é um tema que geralmente eu não escuto falar por aí, não é dada tanta atenção, principalmente quando você está começando aí na área de banco de dados, não se dá muita atenção a isso, mas saiba que ele é extremamente importante para que você conheça o conceito de determinados ambientes de banco de dados SQL Server, para você não ficar boiando ali quando você conseguir a sua primeira oportunidade e começar a participar de fato de projetos ali no dia a dia como um DBA SQL Server. Tenha certeza que hoje você vai sair daqui com um grande aprendizado. Galerinha tá chegando aí, deixa eu só confirmar se tá tudo ok aqui com o áudio, com a imagem. Tudo certo, tudo funcionando. Legal, gente. Ó, nós vamos fazer o seguinte hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês um materialzinho que eu preparei sobre esse tema, bem didático. São poucos slides ali mesmo, mais para vocês entenderem a ideia, o conceito do que são esses dois ambientes que eu quero falar com vocês no dia de hoje. E aí, se forem surgindo dúvidas de vocês durante as explicações, vocês podem ir colocando aí no chat e eu vou respondendo elas no decorrer aí da explicação. Combinado? Então vamos lá, vamos começar aqui então o conteúdo de hoje. Eu vou só trocar a minha tela, só um segundinho. Aqui, beleza. Show de bola. Então, lembrando, se tiverem dúvidas, coloquem aí no chat e a gente vai conversando a respeito, tá? O que são, na verdade, esses dois ambientes que eu gostaria de falar com vocês hoje? O primeiro ambiente que nós vamos tratar aqui é o ambiente mais comum de utilização de um sistema com um banco de dados, e nesse caso aqui em específico, nós estamos falando do banco de dados SQL Server. Então imagina lá que você tem uma aplicação, os usuários eles estão utilizando essa aplicação, e aí essa aplicação pode ser um aplicativo do celular, pode ser um site que acessa, né, um banco de dados. A gente pode estar falando também de um sistema que uma empresa utiliza, né? Digamos que você trabalha numa empresa e tem lá o setor de compras, o setor de vendas, e aí tem um sistema ao qual é feita a entrada dos produtos, a saída dos produtos e por aí vai. Então, qualquer sistema que acessa um banco de dados, nesse exemplo aqui, um banco de dados relacional, um banco de dados SQL Server. Então, esse aqui é o primeiro cenário deles e é o mais comum que a gente está acostumado. E aí, o que acontece? Os usuários nessa aplicação, ele começa a inserir dados nesse banco de dados e também a solicitar as leituras, né, desses dados que já foram inseridos previamente. Imagina lá uma tela de cadastro de clientes. O usuário ele vai no sistema, preenche lá a tela de cadastro de clientes e aí esses dados eles vão ser inseridos nesse banco de dados. Nós estamos chamando aqui de banco de dados oficial nesse exemplo. E quando esse mesmo usuário deseja consultar, por exemplo, o cadastro de um cliente, ele vai requisitar esses dados para o SQL, ele vai pedir esses dados ali para o sistema vai até o banco de dados e vai recuperar essas informações e exibir ali na tela para aquele usuário final. Esse primeiro cenário, nós chamamos ele de OLTP, que quer dizer, né, é uma sigla que quer dizer Online Transaction Processing. São informações transacionais. O que isso quer dizer? Que é o banco, um ambiente de banco onde você insere e lê dados o tempo todo. Insere dados, altera dados, exclui e lê dados daquele ambiente o tempo todo. Então lembra assim, sempre que a gente estiver falando de um ambiente com a sigla OLTP,
nós estamos falando do sistema onde é inserido, alterado, excluído e lido dados, ok? Imagina você está lá na fila do mercado, está passando a compra ali no caixa, está entrando informação que está saindo do estoque aquele produto, ao mesmo tempo que quando bipa ali o produto está recuperando dados do banco para exibir na tela ali com o valor, a quantidade, enfim. Então, lembra, OLTP, banco de dados, ambiente de banco de dados, onde está recebendo transações, está recebendo a todo momento insert, update, delete e também o select, que é a leitura dos dados. Só ver, parece que travou aqui um pouquinho. Não, tranquilo. Que recebe ali as transações, né, as informações no banco de dados através da aplicação. Um segundo cenário, um segundo ambiente que existe é o que comumente você vê hoje nas redes sociais, né, onde existe a implantação de projetos de BI, de análise de dados. Nesse caso aqui, eu estou usando o exemplo do Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft utilizada para a criação de dashboards, de relatórios, de uma forma mais visual, mais intuitiva, mais atraente, digamos assim, visualmente, né, com aqueles dados. Claro, existe também um grande trabalho ali por trás para trazer dados com valor mesmo, né, que possibilitem as empresas e as pessoas a tomarem decisão nisso. Mas pensa que o que eu quero exemplificar aqui como aplicações de análise de dados pode ser qualquer aplicação de mercado, Power BI, Tableau, o Click, qualquer outra ferramenta que seja utilizada para montar dashboards e para fazer essa análise de dados. E nesse cenário aqui, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Qual que é o ambiente ideal para você fazer esse tipo de trabalho, para fazer essas análises? Não é no banco de dados oficial. Nesse cenário, nós utilizamos geralmente um ambiente que é chamado de Data Warehouse, que nada mais é do que um repositório ali de dados. Esse Data Warehouse ele pode inclusive ser um banco de dados SQL Server também, mas num outro servidor, num outro ambiente separado. Ele pode ser um ambiente de replicação do banco oficial, onde também vai ser feito num outro servidor, ou mais recente, né, pode até ser um pipeline de dados. Quando eu falo pipeline de dados, entra ali a utilização de recursos de data lake, recursos mais voltados à parte da nuvem, né, recursos de nuvem, digamos assim. Mas vamos nos ater aqui à parte do Data Warehouse para seguir o nosso exemplo. Então, o correto para esse ambiente, onde você vai fazer uma análise de dados, é você ter esse que nós chamamos de Data Warehouse, que é um banco de dados ali, onde os dados vão estar disponíveis naquele banco em específico para você trabalhar a parte da análise de dados, usar as ferramentas aí que existem disponíveis de mercado para você fazer essa análise. E aí, esse segundo ambiente, ele é conhecido como OLAP, né, a sigla OLAP, que nada mais é do que Online Analytical Processing. Enquanto no OLTP nós temos um ambiente de processamento de dados transacionais, aqui nós temos um ambiente de processamento de dados analíticos, ou seja, é um ambiente específico para você trabalhar a parte da análise de dados. Recapitulando, OLTP é o banco onde o sistema insere e trafega informação ali o tempo todo, insere, altera, deleta e ler dados dele o tempo todo, é onde o usuário de fato se conecta. E o OLAP é o ambiente de análise de dados, é um ambiente onde ele é formado especificamente para você trabalhar essa parte de análise de dados, processar esses dados, tratar eles da forma que você precisa para extrair valor deles, ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aí se vocês têm alguma dúvida. Falamos aqui então do OLTP e do OLAP. São ambientes de transação, onde são inseridos dados, e ambiente de análise de dados, onde você consegue extrair valor e gerar valor ali deles. Por enquanto, aparentemente nenhuma dúvida, ok, eu vou seguindo aqui. Qual que é o X da questão? Qual que é o principal problema? Por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para a live? Na maioria dos casos, na grande maioria dos ambientes, o que a gente vê? Nós vemos ali o banco de dados oficial, onde a aplicação se conecta nesse banco de dados oficial para fazer o que a gente já falou até aqui agora.
inserir dados, alterar dados, excluir e também recuperar os dados ali para a aplicação, para os usuários que estão utilizando, mas também se utiliza a própria base oficial que a aplicação utiliza para fazer esse trabalho de análise de dados. E é aí que existe um grande problema. Por quê? Essa base de dados, ela está o tempo todo ali recebendo dados ou tendo dados alterados. Em contrapartida, se você tem um processo de análise de dados rodando naquele ambiente, um dos dois vai ficar afetado. Você concorda comigo? Principalmente na questão da performance. Imagina que o usuário ele está inserindo um dado na tabela de vendas, por exemplo, e a aplicação de análise de dados está tentando ler a mesma tabela que registra as vendas feitas ali no sistema. Vai haver ali uma concorrência por aquela informação e um dos dois processos vai acabar sofrendo ali um delay, né? Vai acabar demorando mais tempo do que deveria. Isso quando não acontecer algum tipo de problema, dar algum erro para um dos dois e até mesmo a questão da análise de dados não ser uma análise fiel, né? Porque imagina que ela acabou de ler um dado, ele já foi alterado e aí esse dado já está obsoleto e a análise do dado vai acabar sendo feita com aquela informação que estava anteriormente. Esse ambiente ele não é o ideal. Esse ambiente que você está vendo aqui agora é onde você utiliza um banco só, sendo a função OLTP, e esse mesmo banco de dados sendo a função de OLAP, né? Sendo ali a função de análise de dados. Mas, infelizmente, nós vemos muitos e muitos mesmos ambientes funcionando nesse formato, onde não existe uma preocupação em separar esses ambientes para que um processo não impacte no outro e você tenha ali um ambiente mais seguro, digamos assim. Outra coisa que vale destacar também aqui nesse cenário. Por que muitas empresas, muitos ambientes estão nesse formato hoje? Como todos vocês devem estar acompanhando na rede social, né, no LinkedIn principalmente, a quantidade de pessoas que têm se tornado analista de dados, trabalhado com Power BI principalmente, tem aumentado muito. Então isso tem virado uma tendência para muitas empresas. Só para vocês terem uma ideia, tem empresas que querem implantar projetos de BI, só que elas nem sabem o que elas querem, qual que é o objetivo delas com esse projeto. É simplesmente porque todo mundo está usando e aí para inovar, para trazer tecnologia, ela se sente ali meio que obrigada a implantar também um projeto de BI ali dentro do negócio dela, dentro da empresa dela. E aí, quando isso acontece, geralmente ela não tem ali dentro da equipe, na maioria dos casos, não tem dentro da empresa uma pessoa que pare para analisar um ambiente desse e desenhe aqui uma estratégia que vá atender a aplicação e vá atender o projeto de BI da melhor maneira possível. Então, simplesmente você tem ali o sistema funcionando, não tem um profissional da área de banco de dados, por exemplo, ali cuidando daquele ambiente, e aí vem uma equipe de BI que a empresa contrata, algum analista, algum consultor de BI, ou até mesmo uma empresa que vende esse tipo de serviço, para fazer ali os projetos, criar os dashboards. E aí o que acontece? Esses analistas acabam tendo acesso direto ao banco de dados oficial, começam a colocar o seu projeto para andar, para funcionar. Esse projeto começa a consumir muito banco de dados e aí o que vai acontecer? A aplicação, o sistema vai começar a sofrer problemas de performance, muito provavelmente, porque aquele ambiente ele não foi projetado, ele não está preparado e muito provavelmente não tem recurso suficiente para aguentar essas duas cargas, do sistema e do projeto de BI. Então esse cenário aqui, apesar de comum, ele é muito ruim, porque ele vai acabar estourando em algum momento, vai gerar algum problema, seja para os usuários que utilizam o sistema, ou até mesmo para quem vai consumir os dashboards gerados pelos projetos de BI, porque um dos dois vai acabar sofrendo ali questão principalmente de performance, por não ter ali recurso suficiente, não ter sido desenhado da melhor forma possível. No meu dia a dia de trabalho, eu já me deparei com muitos ambientes assim, como vocês estão vendo aí, onde tanto a aplicação quanto a parte, os projetos de BI, de análise de dados, estão apontando para o banco de dados oficial do cliente. Geralmente, quando eu pego um ambiente assim, é porque o cliente ele está passando por problemas de performance e aí ele acaba solicitando uma ajuda, uma consultoria
para analisar o que está acontecendo, por que, que o sistema passou a ficar tão lento nas últimas 2 semanas. E aí você vai avaliar mais a fundo, você percebe que tem ali uma solução de BI se conectando naquele ambiente e sobrecarregando ele e por aí vai. Então o papel do DBA nesse caso, e é o que eu faço, né? Quando eu encontro um ambiente desse, explicar para o cliente exatamente o que eu estou explicando aqui para vocês, que isso não é feito para ser trabalhado dessa forma. A gente desenha junto ali uma solução e eu já vou mostrar para vocês aqui uma solução possível para esse cenário. E assim que é aprovado, né, entendido tudo mais, a gente monta esse ambiente, separa os ambientes de transação, né, o OLTP, do ambiente OLAP, que é o de análise de dados, e aí as coisas voltam a fluir, voltam a funcionar normalmente como eram antes, sem o cliente ter os problemas que ele tinha anteriormente. Tranquilo, galera? Alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma dúvida aí, coloquem no chat. Luiz Fernando, boa noite, Luiz, tudo bem? Luiz Gomes também, boa noite, seja muito bem-vindo. Adriano, sejam todos bem-vindos aí à live. Vamos lá, pessoal, se tiver dúvida, coloque aí. É importante que o DBA que está começando a sua carreira agora, né, você que está se preparando, estudando agora para ser um DBA SQL Server, é importante que você tenha a ideia desse conceito, entenda bem esse conceito, porque no dia a dia de trabalho, isso é até uma possibilidade para você conseguir, de certa forma, crescer mais rápido também, né? Você tem ali as suas atribuições, tem as atividades que você já faz como um DBA Júnior, que você tem que fazer como um DBA Júnior, mas esse tipo de insight, esse tipo de pensamento, né, de entendimento de ambientes, você pode dar uma opinião ali em um projeto, ou pode acabar assumindo ali uma reunião, ou até mesmo um projeto, para passar uma sugestão, né, de melhoria desse cenário que você está vendo aí agora para um cliente, e com certeza você vai se destacar, né? Você vai ganhar ali uma visibilidade bacana. Bom, tranquilo, sem dúvidas então eu vou seguindo aqui. Então esse é o cenário onde nós devemos evitar a todo custo, ok? Devemos evitar que isso aconteça para o cliente, que ele mantenha o ambiente funcionando dessa forma. Mas beleza, como que então deve ser o cenário ideal e que nós devemos sugerir ali para o cliente para fazer todo esse trabalho, tanto do sistema quanto da análise de dados? Vamos imaginar aqui o nosso ambiente OLTP, então nós temos ali o banco oficial do cliente, onde as aplicações elas estão a aplicação, né, os usuários estão se conectando nesse banco e fazendo ali a transição dos dados, inserindo, alterando, deletando, o dia a dia mesmo de uso do sistema. Esse banco ele é o que é de uso exclusivo para o sistema, por isso ele está aqui dentro da categoria OLTP, é o nosso ambiente transacional aqui do nosso cenário de exemplo. Do outro lado, nós podemos ter o nosso cenário aqui do OLAP, que é a preparação de um segundo ambiente para que esse segundo ambiente sirva para ser o ambiente de análise de dados aqui da empresa. E aí como que funciona a montagem desse ambiente OLAP? O primeiro passo que nós temos aqui é a gente precisa criar um fluxo para extrair os dados do nosso ambiente transacional. Nós vamos tirar ali os dados que interessam para fazer a análise, porque imagina só, pensa num banco de dados aqui oficial de um cliente que tem lá 500 tabelas, ok? Dentre essas 500 tabelas, as tabelas que de fato importam para fazer as análises de dados, geralmente são as tabelas de movimentação, vendas, sei lá, estoque, compras, enfim, são tabelas de movimentação. Então você não precisa trazer para o seu ambiente OLAP, que é o seu ambiente de análise de dados, todas as tabelas, obrigatoriamente, do seu banco oficial. Você pode trazer os dados apenas das tabelas que você precisa fazer a análise. Então veja que esse é um trabalho que vai ser feito em conjunto com a equipe que vai fazer o projeto do BI, porque eles vão falar, eu preciso de tal dado e tal dado. Então esse processo de ETL, o ETL significa extrair, transformar e carregar.
É Extract, Transform e Loading, né? A sigla ETL. Então, a primeira etapa dele, que é o extrair, ele vai olhar para o banco, é um processo que vai olhar para o banco oficial, que é o banco do OLTP, né, que está recebendo as transações. Vai escolher ali, vai pegar apenas as tabelas ou os dados que importam para se fazer uma análise, vão trazer esses dados para um segundo ambiente, que já faz parte aqui do nosso ambiente OLAP. Esses dados eles vão ser transformados, eles vão ser tratados e depois disso eles vão ser armazenados, vão ser carregados eles, né, fazer o loading deles em um data warehouse. E aí lembrando, esse data warehouse ele pode ser também um banco de dados SQL Server em um outro servidor, por exemplo. Então o fluxo é: a aplicação ela insere dados no banco de dados oficial. De tempos em tempos, nós temos uma carga de dados, que a gente pode chamar assim, que vai rodar esse processo de ETL. Ele vai olhar para o banco de dados oficial do cliente, vai puxar os dados que importam ali para o projeto de Power BI, vai transformar esses dados e vai despejar esses dados dentro de um data warehouse. O que seria essa etapa de transformar os dados? Quando a gente olha para um ambiente transacional, que é o nosso, nesse exemplo aqui, o banco de dados oficial, onde a aplicação se conecta, geralmente esses bancos eles são normalizados, que a gente fala. O que isso significa? Existem algumas camadas de normalização nesse banco com o intuito de você não repetir informação, para que esse banco não tenha muita informação repetida. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que um produto, ele tem lá a categoria do produto, ele está vinculado a uma categoria. Ao invés de na tabela de categoria eu ter uma coluna lá, e aí para cada linha que tem esse produto eu ter a categoria dele escrita ali naquela coluna, então digamos que eu tenho 10 produtos da categoria brinde. Em vez de eu escrever brinde para essas 10 linhas do produto, eu tenho uma outra tabela chamada só categoria. As categorias dentro dessa tabela vão ter um código, então eu vou ter uma vez escrito brinde ali com o código 1, por exemplo. E aí lá na tabela de produto não vai estar escrito brinde, vai estar vinculado o código dessa categoria. Ou seja, eu evito de escrever 10 vezes ali a palavra brinde, eu escrevo uma vez só. Esse, de uma forma bem simplista, é um processo de normalização. Então os dados eles estão divididos em várias tabelas. Quando a gente vai para um projeto de BI, quando a gente vai para um projeto de análise de dados, é muito importante que o banco ele esteja desnormalizado na maioria das vezes. O que isso significa? Que ao passo que a aplicação divide os dados em tabelas diferentes, num data warehouse é mais importante, até por questão de performance, que esses dados já estejam todos unidos, mesmo que eles se repitam várias vezes. Esse é um conceito já voltado à parte de BI. Os dados já todos reunidos, para que você apenas leia esses dados, não precise ficar juntando eles ali no projeto de BI para depois fazer a visualização deles. Então esse processo do ETL, ele não vai somente pegar o dado do banco oficial, como ele vai transformar esses dados e despejar ele no Data Warehouse de uma forma muito mais trabalhada, já ajeitando mesmo, digamos assim, os dados ali no Data Warehouse, para que quando for ser feita a leitura desses dados, seja feito de uma maneira mais rápida e entregue mais valor de uma maneira mais fácil para quem vai estar visualizando o dado lá no final. Além disso, é possível também nesse processo de ETL fazer algumas tratativas de negócio, ou seja, colocar regras de negócio que não estão envolvidas no banco oficial. Você consegue, nessa etapa do ETL, aplicar alguma regra específica nesses dados, algum cálculo, por exemplo, que faça sentido para o projeto de BI, e aí já jogar esses dados com esse cálculo dentro do seu Data Warehouse. Uma outra vertente também é que nesse processo de ETL, você consegue não somente extrair os dados do banco de dados oficial SQL aqui, que nós estamos vendo nesse exemplo, como também pegar dados de outras fontes, de outros bancos diferentes, SQL, ou até mesmo de outros bancos que não sejam SQL, de arquivos, por exemplo, tratar todos esses dados de uma vez no processo de ETL e depois despejar esses dados já de uma maneira uniforme, né, reunindo de várias fontes diferentes, dentro também do seu Data Warehouse. Então veja que
Existe uma grande diferença, é claro que é um trabalho a ser feito aqui para você separar esses ambientes, levando em consideração essas boas práticas que eu estou falando aqui para vocês, mas uma vez que esse projeto, esse ambiente, ele está separado dessa forma, está desenhado, o fluxo está montado, é muito tranquilo ali de você dar manutenção nisso. O trabalho principal é para você montar o projeto e configurar ele inicialmente. Depois é só dar uma acompanhada ali e manter. Nesse cenário que nós temos aqui agora, onde vocês estão vendo aí, nós já teríamos disponível, por exemplo, os dados nesse Data Warehouse para que a aplicação do Power BI pudesse se conectar nesse Data Warehouse e montar os dashboards. E aí, nesse momento, onde eu tenho os ambientes separados, eu não vou ter um impactando no outro, porque eles são, inclusive, servidores diferentes, bancos de dados diferentes. São processos paralelos, onde um não vai impactar no outro, e você não vai ter concorrência ali, principalmente no momento em que eles forem utilizar. Uma outra vertente que você tem aqui no ETL, ao invés de despejar esses dados num Data Warehouse, é despejar esses dados, né, depois deles serem transformados, em um Data Lake. Né? Mas aí o Data Lake já é um outro conceito, não vai ser assunto aqui para essa live, eu posso abordar esse tema numa outra live, mas é só para vocês saber também que esse processo de ETL, ele não necessariamente precisa despejar os dados em um Data Warehouse. Existem algumas outras possibilidades aí que você pode trabalhar. E uma das mais recentes, né, que se fala mais também hoje em dia, é a utilização de um data lake. Então, portanto, nós temos aqui uma solução completa, onde você tem um ambiente OLTP com um banco transacional para aplicação, tem um processo de ETL que vai puxar os dados que importam serem analisados desse banco oficial, ser tratado ali dentro do processo de ETL, despejado em um Data Warehouse e, por fim, as aplicações ali de análise de dados, exemplificadas aqui pelo Power BI, fazem as leituras ali utilizando esse ambiente novo aí que nós temos agora de OLAP, que é o nosso Data Warehouse. Respondendo aqui à pergunta do Luiz Fernando, um DB espelho seria bom nesse caso? É sim uma das alternativas, tá, Luiz? Esse cenário que eu estou mostrando aqui para vocês, ele seria, digamos que, o melhor dos mundos. Mas é claro que isso envolve também recursos, envolve uma série de coisas que talvez a empresa ela não disponha, né? Não tenha e esses recursos disponíveis no momento para você montar um projeto desse. E aí, nesse caso, qual que é o principal ponto onde você pode criar um DB espelho? Você pode usar uma replicação mais simples, por exemplo, de todas, que seria o log shipping, para manter esse ambiente separado. Porém, você tem ali a questão de que ele vai fazer esse processo do banco todo, né? Vai levar todas as tabelas. Imagina que você tem um banco de 200 gigas, vai levar 200 gigas ali para esse ambiente novo. Funciona no meu trabalho. Eu tenho ambientes onde a gente utiliza o banco replicado para fazer esse cenário de de OLAP, né? Que é o cenário analítico. Mas o melhor caso mesmo, a melhor opção, a melhor possibilidade é você montar um ambiente separado aqui, como esse que está na tela aí para você visualizar. Tranquilo? Em relação ao OLAP ter um delay, sim, esse processo de ETL ele pode ser ativado de várias formas, mas o mais comum é que esse processo de ETL ele seja rodado uma, duas vezes por dia para fazer essa extração dos dados, tratamento e carregar no Data Warehouse. E aí as análises geralmente elas são feitas do dia anterior para trás, né? D-1 que a gente chama. Quando é necessário fazer alguma coisa muito ali mais voltada em tempo real, existe também algumas outras possibilidades para você trabalhar com dados em tempo real, mas sempre nessa mesma ideia de separar o ambiente ali OLAP para fazer essa análise ali em tempo real também. Tranquilo? Tendo em vista esse cenário, eu montei aqui para ficar mais didático para vocês entenderem um fluxo para que vocês possam ver como que funcionaria nesse cenário aqui todo esse processo que eu falei para vocês aqui até agora. E aí acredito que vai conseguir englobar tudo que eu falei aqui para vocês, vai ficar claro aí o fluxo dos dados para a gente conseguir fazer um fechamento aqui sobre esse assunto, tá? Então imagina lá, ó,
nós temos aqui os dados vindo da aplicação, esses dados vindo dos usuários vão para dentro do banco de dados oficial, são imputados ali. Depois disso, o processo de ETL ele é ativado, os dados são tratados ali no ETL, esses dados são garimpados e, por fim, dentro do Data Warehouse, eles são ali espalhados, né, são disponibilizados para que os processos de visualização de dados sejam feitos. Eu vou voltar aqui mais uma vez para ficar bem fixado para vocês todo esse processo. Os dados eles são inseridos pela aplicação, pelos usuários no banco de dados oficial. Esse dado vai ser chamado através do processo de ETL, vai ser carregado no ambiente OLAP, vai ser tratado esses dados. Esses dados vão ganhar algum valor, né? Ele vai ser lapidado ali nesse processo de ETL para que ele possa gerar valor para a empresa de alguma maneira, gerar alguns insights e depois de dentro do Data Warehouse esses dados já trabalhados, já tratados, bonitinho ali do jeito que é necessário para o negócio, eles são lidos ali pelas ferramentas de análise de dados, exemplificadas aqui pelo Power BI. Então, sempre que você olhar para um ambiente de banco de dados onde vai ter a necessidade de ter análise de dados, de ter um projeto de BI, lembre-se e sugira sempre fazer a separação desses dois ambientes. Isso é muito importante para você garantir ali que o ambiente, principalmente da aplicação, não vai ser afetado pelo projeto de BI e também para que o projeto de BI possa trabalhar em um ambiente que seja mais tranquilo para ele, que eles possam fazer o que eles precisarem ali, que não vai acabar impactando ali no uso final do sistema, da aplicação pelos usuários finais. Tranquilo, gente? Então, esse seria o conteúdo de hoje, essa é a ideia, passar para vocês aí o conceito de um ambiente transacional do OLTP, o conceito de um ambiente OLAP, que é um ambiente para análise de dados, e criar esse formato, passar com vocês esse fluxo de como que funciona desde a concepção do dado ali, né, onde a aplicação está gerando esse dado num banco oficial, até a ponta final, onde esse dado vai ser analisado por uma ferramenta como o Power BI. O DBA ele é muito importante em todo esse processo, não só para pensar junto com o cliente sobre uma estrutura dessa, sobre um ambiente desse, como também para implementar, né, todo esse projeto. Esse processo de ETL, por exemplo, fazendo por dentro do SQL Server, ele pode ser feito utilizando o Integration Service, que é uma ferramenta específica para tratamento de dados, né? Você consegue criar ali alguns fluxogramas de tarefas, onde você lê dados de algumas tabelas, trata esses dados da forma que você precisar, aplica a regra de negócio nele e depois também acaba depositando esses dados, seja num Data Warehouse, num outro banco de dados SQL, como você precisar, como o projeto pedir, até que no final esse dado possa ser visualizado lá na outra ponta. Tranquilo? Eu agradeço muito a sua participação. Tivemos um pequeno problema aqui na live por conta da desconexão aqui da internet. Tive um probleminha na internet, mas estou disponibilizando o vídeo para vocês para que a aula fique completa e vocês possam aprender. Se tiver alguma dúvida a qual eu não respondi, coloca aqui na descrição do vídeo que eu respondo para vocês assim que for possível, ok? Eu espero vocês na próxima quarta-feira. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!